E aí, gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre troca de gases. Então, a gente sabe que a principal função do pulmão é trocar o oxigênio pelo gás carbônico. Então, a gente vai falar agora sobre realmente esse processo. A gente falou sobre tudo que envolve a respiração, a mecânica. Agora a gente vai falar da troca em si, dos gases. Então, aqui a gente tem nossa circulação, envolvendo a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, né? O sangue transportando os gases, e a gente tem duas respirações que a gente chama, respiração pulmonar e respiração celular. Então a gente tem uma troca que é entre o sangue e o pulmão, e o pulmão e o sangue, né? Consequentemente, e outra troca que é entre o sangue e as células, e vice-versa. Então, nos pulmões, o que acontece? Lembre que a pressão de cada gás, ele envolve-se individualmente. Então, um gás não afeta o outro. No pulmão, o que é que tem? A gente tem uma alta pressão, isso no pulmão que eu falo dentro do alvéolo. A gente tem uma alta pressão de oxigênio, então aqui coloca 160 por volta, e uma baixa pressão de gás carbônico, porque é a composição do ar. Então, tem muito oxigênio e menos gás carbônico. Então, no alvéolo, eu tenho uma pressão muito alta de oxigênio, uma pressão muito baixa de gás carbônico. No sangue que chega no alvéolo, que é o sangue venoso, a pressão de gás carbônico vai estar mais elevada e a de oxigênio vai estar um pouco mais baixa. Então, essa diferença de pressão entre o ar do alvéolo e o sangue do vaso vai fazer com que o oxigênio saia do alvéolo para o vaso e o gás carbônico saia do vaso para o alvéolo. Então, se a gente fizer aqui uma subtração, a gente percebe que existe essa diferença e que vai gerar justamente esse fluxo dos gases entre o alvéolo e o sangue. Nas células, isso ocorre de forma oposta, aqui entre o sangue e as células, porque o sangue arterial vai chegar nas células e vai estar com a pressão de oxigênio mais elevada e vai levar o oxigênio para as células. Nas células eu vou ter muito gás carbônico, que é vindo do metabolismo celular. E aí a célula, como vai estar com muito gás carbônico, muito mais do que o sangue arterial, vai fazer com que esse gás carbônico vá em direção ao sangue, vá e entre no vaso sanguíneo, como ocorre aqui. A gente vê o oxigênio saindo do alvéolo indo para o vaso e o gás carbônico saindo do vaso indo para o alvéolo. Nas células, na circulação sistêmica, isso vai acontecer de forma oposta. Então a difusão é justamente essa passagem do gás de um lugar para outro, seja da célula para o sangue, seja do alvéolo para o sangue, ou vice-versa. Aqui a gente tem alguns fatores que afetam a difusão. Então a área da superfície do alvéolo, quanto mais área de alvéolo a gente tiver, mais contato e mais transporte e difusão de gases a gente vai ter. Por isso que nossos alvéolos eles têm uma área enorme, né? Então a gente vai ter uma área de secção transversal. A gente tem diversas árvores de alvéolos, milhões, e isso faz com que a área seja muito grande e aumente, facilite a troca gasosa. A difusão pela barreira de permeabilidade, que é basicamente o que é a barreira de permeabilidade? São as membranas das células. Então no alvéolo a gente tem uma célula, que é o pneumócito tipo 1, que é o que faz o transporte dos gases. Ele tem a sua membrana celular, tem o seu citoplasma, a outra membrana, e depois tem o vaso, também com a célula da camada do vaso, que também tem sua membrana. Então o gás ele tem que passar por essas barreiras de permeabilidade, que são as células e o espaço entre elas. E a distância, né, que é o espaço entre a célula do alvéolo e a célula do vaso, também afeta a difusão. Se eu tenho alguma coisa ali empatando, alguma coisa no meio, entre o alvéolo e o vaso, isso vai dificultar bastante a difusão. Agora que falamos sobre a difusão, vamos falar um pouco sobre o transporte desses gases, ou seja, o gás foi para o sangue, como é que o sangue vai transportar ele pelo corpo, para ou recolher ou distribuir esse gás. Então, o oxigênio ele é transportado principalmente ligado à hemoglobina. Então, a hemoglobina a gente sabe que ela tem o potencial de se ligar com o oxigênio. Essa ligação é reversível, o que faz com que o sangue ele possa se ligar, o oxigênio ele possa se ligar à hemoglobina e depois se soltar. Baseado no quê? Baseado na concentração. Então, se eu tenho muito oxigênio livre no sangue, esse oxigênio começa a se ligar à hemoglobina. Quando essa quantidade de oxigênio livre no sangue diminui, a hemoglobina solta o oxigênio e libera mais no sangue.
Isso vai ocorrer baseado nas trocas gasosas que ocorrem normalmente no corpo. Então o sangue vai passando pelo corpo, vai começando a perder oxigênio para o tecido, o oxigênio sai da hemoglobina, fica livre no sangue para que ele possa ser transportado novamente para o tecido. É isso que ocorre, a fração de O2 ligada e a fração livre de O2. Já o gás carbônico, o CO2, ele é transportado de algumas formas diferentes. A sua concentração, a quantidade de gás carbônico no sangue, está diretamente relacionada ao pH. A gente vai ver já com a solução tampão. E as três formas de transporte do gás carbônico são na forma de bicarbonato, que é a maior quantidade, então o gás carbônico ele é transformado em bicarbonato através da ação da enzima anidrase carbônica. Ele também pode ser transportado ligado à hemoglobina, uma fração um pouco menor, tá? Na real bem menor do que a que transportado por bicarbonato, e uma pequena parcela dele é dissolvido no sangue na sua forma de CO2 mesmo. E o que eu falei anteriormente aqui da solução tampão, então a maior parte do gás carbônico ele é transportado aqui, em forma de bicarbonato. Que esse bicarbonato ele vem da reação do oxigênio com a água. Então, do gás carbônico com a água. Quando o gás carbônico ele reage com a água, ele forma o ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido carbônico ele vai ser quebrado em um íon hidrogênio e um íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato é a forma como o gás carbônico vai ser transportado. Note que isso aqui se trata de um equilíbrio. Então, quanto mais gás carbônico eu tiver, mais eu vou quebrar esse gás carbônico, vou liberar mais bicarbonato, mas também vou liberar mais o que? Hidrogênio. E o hidrogênio, a gente sabe que a concentração dele está relacionada com o pH. Quanto mais hidrogênio eu tenho, menor é o pH daquele meio. Ou seja, a quantidade de gás carbônico que eu tenho no sangue influencia diretamente o pH. Se eu tenho muito gás carbônico no sangue, por alguma alteração respiratória, eu começo a acumular muito gás carbônico, não estou conseguindo jogar esse gás carbônico fora, eu vou gerar um processo de liberar hidrogênio e causar uma acidose, o que a gente chama de acidose respiratória, porque pela alta concentração de gás carbônico, eu estou formando muito hidrogênio e isso está acidificando, está reduzindo o pH do sangue e, consequentemente, dos tecidos.